Não me vem com essa de que só porque ganhou do Juventude no Morumbi é motivo para manter o Kleber Xavier, porque não é. Mais uma atuação medonha e hoje, em vez de fazer um pós-jogo normal, vou até trazer um campinho aqui para mostrar o que que passa na cabeça desse projeto de técnico que se não for trocado agora, além de levar um pau óbvio do Cruzeiro no fim de semana, ele vai colocar em xeque o futuro dessa temporada, que já não está fácil, que já não tem muita coisa para buscar, mas se continuar com ele, o negócio vai piorar muito. Mas antes de começar o pós-jogo e dividir com vocês o que eu achei, não deixa de se inscrever, dá o like, comenta também o que você achou da atuação do Santos hoje. Pelo menos vencemos, mas conseguimos uma proeza. Levamos 20 finalizações do Juventude, o time que não venceu ninguém ou não conquistou pontos em nenhum jogo fora de casa. Então, fica com essa informação aí, porque vamos começar com o campinho rápido aqui. Bom, então vamos lá. Isso aqui foi o que o nosso brilhante Kleber Xavier levou a campo depois de alguns dias de treinamento e de alguns desfalques, para ser sincero. De cara, o que eu posso te falar é o seguinte: o melhor jogador do Santos na partida foi o Brazão. Ele salvou pelo menos uns 4 gols garantidos do Juventude. E aí começa o meu ponto. Por que, que ele teve tanta atuação nesse jogo? Fácil. Porque na cabeça do Kleber Xavier, essas foram as grandes alterações que ele promoveu no time. Primeiro, a entrada do Gil, que era o quinto zagueiro do elenco, e de repente virou a primeira opção na saída por contusão do Baço e no afastamento do Zé Ivaldo. O Luizão deve estar indo lá só para fazer as refeições do dia e correr em volta do campo, porque nem cogitado para ser titular foi. Chegou a treinar, mas na última hora, Kleber Xavier escolheu um medalhão. O que ele fez também na lateral direita, já que ele tinha a opção de colocar o Mike desde o início, que vinha treinando, vinha jogando, estava com ritmo, mas não. Ele preferiu usar a hierarquia do elenco e manter o Igor Vinícius. Com um bom tempo, ele não tinha maneira de não escalá-lo, até porque se ele não coloca o bom tempo nesse jogo, ele não entrava em campo para cantar o hino nacional como técnico do Santos. Mas, para não deixar de colocar a marca dele e o dedinho dele na escalação, ele coloca o João Schmidt ao lado do bom tempo, deixando o Zé Rafael no banco. Na frente, ele coloca o Tiquinho Soares, que eu nem acho que foi tão mal assim. E assim, tá essa disputa de quem tá indo pior, se é o Tiquinho ou se é o David Washington. Então ele colocou o Tiquinho dessa vez. Acho que funciona para esse esquema de jogo de transição do Santos, onde você precisa de um cara que segure a bola e faça pivô. Mas aí o jogo se desenrola, o Santos consegue fazer 2-0, toma um gol de bola aérea, ou seja, a defesa do Santos. Ah, outro dado importante: o Juventude fez 2 gols fora de casa. Um deles foi em cima do Luan Pérez. Kleber Xavier veio no começo da sua apresentação falando que o forte dele era corrigir sistemas defensivos. Tomamos 2 gols do último colocado do campeonato e tomamos hoje mais um de um time que só fez 2 gols fora de casa. Beleza. Fomos a campo com esse time aí. Na sequência, né, na volta do intervalo, ele já mexe a primeira vez. Ele tira o Rolaser com a alegação de que ele tinha um cartão amarelo, o Rolaser que não marca, e coloca o Mike. De lateral? Lógico que não, porque ele é à frente do seu tempo. Ele coloca o Mike de ponta. Pouco tempo depois, ele percebe o absurdo que ele fez porque o Igor Vinícius já não aguentava mais. Ou seja, ele move depois o Mike para a lateral direita, o que ele já podia ter feito no intervalo, e coloca o Cabaleiro para botar alguma velocidade ali pelo corredor. Depois, ele faz uma substituição também óbvia de colocar o Zé Rafael ao lado do Bom Tempo. Tá certo que ali o Bom Tempo já estava um pouco mais cansado, mas mesmo assim, valeu e mudou a cara do meio de campo do Santos. Esse é o meio campo. Não tem o que mexer, não tem o que inventar. Óbvio que ele vai tentar inventar, mas não tem o que fazer. É Zé Rafael e Gabriel Bom Tempo. João Schmidt não pode mais ser opção, saiu vaiado inclusive.
No ataque, ele troca ali o Luca Meireles pelo Tiquinho, ou melhor, o Tiquinho pelo Luca Meireles, e o menino até que foi bem, achou o pênalti do terceiro gol, e acho que não foi nada de diferente ou de tão gritante pior do que já vinha fazendo o David Washington ou o Luca. Eu poderia até dar um voto de confiança e contra o Cruzeiro, colocá-lo ali, porque é um jogo que o Santos vai atacar muito pouco. Mas, beleza. Aí vem a grande sacada. Vocês lembram que lá atrás ele fez uma dobra de laterais na direita. Tinha o Igor Vinícius e ele colocou o Mike. Na sequência ele falou: "Eu já fiz isso uma vez nesse jogo e eu posso inovar mais uma vez, e eu posso fazer isso na lateral esquerda. Mantenho o Souza e o Escobar." Qual é a lógica do torcedor santista vendo isso? Bom, qual que é a grande característica do Souza? O ataque. Qual que é a grande característica do Escobar? É a defesa. Logo, o lógico seria que a posição desses dois jogadores fosse assim. Mas como ele coloca o time, ele mantém o Escobar no ataque e o Souza na defesa. O Souza que até pergunta por que ele está jogando na defesa se ele claramente é um jogador mais ofensivo. Mas, beleza. Tudo bem que ele tentou ali fazer algumas composições diferentes, mas para mim, ele perde totalmente a credibilidade quando ele tem uma oportunidade rara na mão, e na passagem dele vão ser oportunidades raras, que é: você está ganhando o jogo por 3-1, você está jogando em casa, você tem 40 mil pessoas querendo ver o time para frente, e você tem um menino no banco de reservas, filho do Robinho, que poderia entrar no lugar do Barreal e fazer uma fumaça nos minutos finais de campo e jogar esse time para cima, de colocar correria, de mandar o menino pedalar, de colocar um pouco de diversão nesse jogo e não ser tão burocrático até o final. E ele poderia fazer isso do jeito mais simples. Ele seguraria a alteração do Barreal, perdão, do Escobar, colocaria o Robinho no lugar do Barreal e inverteria Cabalheiro com Robinho. E jogar num 4-3-3 mesmo, para abafar os caras, para tentar explorar a velocidade do Robinho, para pôr o Robinho para pedalar. Mas, como o Kleber Xavier é muito, mas muito limitado, ele é incapaz de sair desse sistema travado que ele faz. E o Santos terminou o jogo com o Escobar de ponta esquerda, fazendo uma belíssima dupla com o Souza, completamente fora de posição nos dois casos. Essa vitória provavelmente mantém o Kleber Xavier contra o Cruzeiro. E aí, pensando o que pode ser esse time contra o Cruzeiro, não tem como o Kleber Xavier achar que tem que voltar com o Gil e Igor Vinícius, porque ele não vai ter o baço. Ele não vai ter o baço à disposição, então não tem como usá-lo. O que eu faria no lugar dele como sugestão? Né? O Santos terminou o jogo aí com essa formação. O que eu faria? No jogo contra o Cruzeiro, o Santos não vai ter a bola, vai ser amassado o tempo todo, periga levar um canudo lá no Mineirão, até pelo momento do Cruzeiro, pela jardas à frente que esse time está em relação ao Santos. Se eu tivesse à disposição do Ilharão, eu colocava o Ilharão como dupla com o Luan Pérez. Mike Souza na lateral, Zé Rafael e Bom Tempo no meio-campo. O Roleiser volta a ser o meia centralizado, com o Guilherme, se tiver à disposição também, aberto pela esquerda, e o Barreal aberto pela direita com o Neymar de falso 9. É o único modelo que dá para você querer imaginar o Santos tendo alguma sobrevida no Mineirão. Se ele faz a escalação que ele levou hoje, vai ser 3-0 no primeiro tempo, a gente não precisa nem voltar para o segundo, já toma todo mundo uma ducha, já vai embora para casa e entrega o jogo, porque não tem muito o que fazer. Ainda que eu gostaria de ver algo assim. Talvez o Santos com o Losango no meio-campo, Neymar de segundo atacante, e esse é um ponto importante. O Neymar hoje fez um gol dentro da área. Por quê? Porque a visão de jogo que ele tem é muito acima das dos outros. Tanto para abrir espaço, os 3 gols basicamente passam por jogadas dele. O primeiro é que ele está na área para finalizar, o segundo que ele abre totalmente a jogada para o lance do Barreal, fazer o cruzamento, e depois, no lance do pênalti, ele está envolvido também ali. Então, quer dizer, ele consegue fazer esse híbrido entre meio campo, né, entre meio atacante e segundo atacante. E isso ajudaria muito o Kleber Xavier a ter uma sobrevida. Agora, dado que
esse time foi muito mal de novo contra uma equipe que não venceu ninguém fora de casa e nem pontuou fora de casa, eu acho o trabalho muito ruim. Eu acho que o Kleber Xavier já deu o que tinha que dar. Tinha que ser mandado embora hoje. Não será mandado embora hoje, porque essa diretoria não tem convicção, como sempre. E o que vai sobrar, no final das contas, é a gente passar mais uma rodada, tomar um canudo do Cruzeiro e aí vai começar toda essa ladainha de novo. Foi-se uma semana a mais de trabalho, foi-se a oportunidade de trazer um técnico que poderia conseguir um resultado melhor que o Cruzeiro e foi-se qualquer outra ambição dentro da competição que não seja brigar pelo rebaixamento. Enfim, nada de novo. Entretanto, vencemos hoje um time que não ganhou de ninguém até agora fora de casa. Parabéns a todos os envolvidos por essa grande conquista. Não esquece de dar o like, não esquece de comentar e de se inscrever no canal. Estou de volta no próximo vídeo. Um abraço, tchau.